todos! Sejam mais uma vez bem-vindos à Rede Previdência, o canal do YouTube que traz para você o melhor e mais atualizado conteúdo do direito previdenciário. Hoje vocês estão ouvindo este bordão no Mulheres e Previdência, que é o meu bordão que eu uso às segundas-feiras no Previdência Hoje em 10 Minutos. Devem estar estranhando a minha presença aqui. Estou substituindo a minha querida amiga, doutora Elisiane Guerin, que não pôde estar conosco, e vou fazer o máximo para representá-la à altura. Bom, hoje o programa Mulheres e Previdência é um programa especialíssimo, porque é um programa feito por mulheres, para mulheres e no Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março. E é por isso que eu fiquei muito honrada e muito agradecida por poder fazer parte desse programa ao lado da minha querida amiga, doutora Natasha Bublitz. E estamos aqui também com duas convidadas especialíssimas, a doutora Mariana Mota e a doutora Carla Benedetti. E o nosso assunto de hoje é gestão feminina. Que tipo de gestão? Todo tipo de gestão. Gestão da mulher no escritório de advocacia, gestão do nosso tempo em família, gestão do nosso tempo com filhos, com amigos, enfim, a nossa jornada tripla, quádrupla que toda mulher enfrenta. Então, vamos iniciar esse programa e agora eu passo a palavra para minha amiga Natasha. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Parabenizar a todas as mulheres por essa data especial, data que celebramos a luta contínua, e comemorar hoje esse dia tão especial com o programa Mulheres e Previdência Especial Dia das Mulheres, onde estaremos falando sobre gestão feminina. É uma alegria ter aqui ao lado a doutora Karen Jobim, substituindo a queridíssima Elisiane Guerin, que hoje não pôde estar fazendo o programa, mas está super bem representada pela excelente doutora Karen. É uma alegria estarmos nesta data juntas. E também uma alegria estar aqui recebendo a doutora Mariana Mota e a doutora Carla Benedetti para falarmos desse tema tão importante para as mulheres, que é a gestão feminina. Quando a gente diz gestão feminina, estamos falando no todo, desde como a doutora Karen colocou, a gestão de tempo, a gestão da jornada, e principalmente as características femininas que acabam aliando essa gestão. Não estamos falando de questão de sexismo, não é separar, mas sim aliar as características positivas. E até quanto a isso, trago inicialmente uma questão que separa a gestão feminina da gestão sexista. A gestão sexista, ela tende a reproduzir formatos de gestões autoritários, buscando seriedade, uma fala um pouco mais brusca, buscando se equiparar ao homem. E não é isso que se busca na gestão feminina. É, sim, reconhecer as características femininas que trazem um bom elemento na gestão. Até porque recentes estudos têm apontado que a gestão feminina tem, inclusive, aumentado o lucro das empresas, aumentado os retornos na missão. É uma gestão que tem sido bem sucedida. Hoje nós temos mais de 50% das advogadas femininas, mas como falamos em outros programas, temos o chamado teto de vidro, ou seja, temos muitas mulheres, tanto no serviço público quanto na advocacia, mas não temos tantas mulheres na liderança. Então, estamos ultrapassando essa barreira. E nessa data é importante colocarmos luz que a igualdade de gênero ela já foi semeada há muito tempo. E provavelmente as próximas gerações irão fazer a colheita dessa igualdade de gênero efetiva. Mas hoje estamos cada vez mais próximos desse momento. Então, parabenizo a todas as mulheres e fico muito feliz que vamos falar desse tema tão importante. Passo a palavra para a doutora Karen
para conduzir o nosso primeiro bloco, aquele bloco inspiracional para todas as mulheres, onde falamos de carreira e desafios, onde temos em comum todos esses espectros e todas essas inspirações entre nós. Com a palavra, a doutora Karen Jobim. Excelente explicação, Natasha, muito boa mesmo, mas só para reiterar, aqui na Rede Previdência, viu, Mariana, viu, Carla, aqui é as mulheres que dominam, tá? O doutor Ricardo Souza, o André, o doutor Ney, eles acham que eles mandam, mas aqui quem manda é a gente, né, Nath? Aqui é verdade, aqui a gente já está com igualdade. Exatamente, aqui nós que dominamos. Depois disso, o Ricardo vai me demitir, mas tudo bem. O importante é fazer o merchan. Bom, nosso primeiro bloco é carreiras e desafios. Essas carreiras e desafios é para mostrar, nós trazemos as convidadas para mostrar como iniciou a carreira delas e os desafios que elas enfrentaram, não só por serem mulheres, mas também por este fator. E eu quero iniciar com a doutora Mariana Mota, que é procuradora federal, muito jovem, né, extremamente jovem e já ocupa um cargo tão importante. Doutora Mariana também é professora. E eu queria te perguntar, Mariana, e além de tudo, gaúcha, né? Que aqui somos, eu também sou, Natasha também é, a doutora Mariana já mostrou ali o chimarrão. E eu queria perguntar, doutora Mariana, assim, que você fale brevemente a história da sua carreira, onde você estudou, se você sempre quis concurso público, como que isso aconteceu na sua vida, e se você chegou a enfrentar algum desafio na sua carreira por ser mulher. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, desejo a todas as mulheres aí que estão nos assistindo um feliz dia, uma feliz noite, para vocês que estão nos acompanhando. Então, eu vou falar brevemente aí um pouquinho da minha trajetória. Eu sou gaúcha, natural de Uruguaiana, fronteira do Rio Grande do Sul, né? Um pé na Argentina, outro no Uruguai. E fui fazer Direito em Santa Maria porque eu não me identificava com nenhuma das outras profissões. E quando eu fui fazer Direito, uma coisa que sempre veio na minha cabeça é que eu queria ser advogada. Mas eu venho de uma família que não tem histórico de advogados, uma família de professores e família de agricultores. Então, na época, a alternativa mais rápida para me independizar financeiramente foi por meio do concurso público. E foi aí, então, que eu comecei a estudar e já me interessando pela advocacia, eu acabei caindo, então, na advocacia pública. E lá eu estou, né, aqui estou desde 2009. De 2008 a 2009 fui analista do Ministério Público da União, Ministério Público do Trabalho, onde eu acabei sendo nomeada. Em 2009 eu acabei extremamente jovem, assumindo, tomando posse como procuradora federal. E os desafios, para mim, eles começaram mais quando eu comecei a encarar a gestão. Então, quando eu assumi o papel de gestora, que foi em 2013 para 2014, que eu assumi a gestão. Comecei a encarar. Foi quando então, eu assumi o papel de gestora de uma unidade e eu acabei, então, tendo que me deparar com tomadas de decisões e acabei tendo que saber me impor mais perante os colegas, tanto do gênero feminino quanto do gênero masculino, com colegas que estavam acima, colegas que estavam abaixo, e aí eu notei que os desafios eles começaram. Primeiro porque eu sempre pareci mais jovem do que a minha idade atual, eu vou fazer 40 anos esse ano, então, por ser pequenininha, mais franzina, mignon, então também às vezes não passava uma certa credibilidade, até minha família dizia, minha mãe dizia, coloca óculos, quem sabe adianta, né? Primeira vez que o oficial de justiça chegou na procuradoria para intimar, ele me olhou, chegou para servidor e falou assim, tem uma estagiária de 2º grau na sala da chefe lá, eu preciso intimar a procuradora. Ela falou, não, volta que é a nova chefe. Então, algumas coisas nesse sentido, pelo próprio biotipo, tipo físico. Mas, assim, o que eu notei? A imposição, ela acaba se dando nesse primeiro momento, ela acaba não se dando uma imposição pela força, mas sim a gente acaba se impondo pelo conhecimento. E não uma imposição agressiva, mas algo mais empático, eu diria assim. Então, eu digo que eu costumo dizer que eu fiz gestão, enquanto eu fui responsável, eu fiz gestão pelas beiradas. Fui fazendo gestão com dados, gestão com números, e aí eu consegui também trazer os colegas e trazer aí os alunos também para trilhar uma jornada junto comigo. Que bacana. Sabe, Mariana,
Você falou em porte físico. Eu também sou enorme, sabe? Eu sou, assim, uma mulher alta, forte. E quando eu entrei no direito, eu queria ser delegada. E as pessoas olhavam para mim e falavam, não vai rolar, né? E aí acabou que eu achei também que não seria muito propício para o meu tamanho ser delegada. Mas na advocacia, e esses dias eu estava conversando com um amigo delegado meu e eu contei para ele, de chegar nas audiências, e hoje eu só faço previdência, sou especialista em previdência, mas antes advoguei na área trabalhista, e eu chegava nas audiências e dos advogados homens, né, apertarem a minha mão muito forte, sabe? Assim, quase esmagar para demonstrar assim, sabe? Olha, eu sou maior, eu sou mais poderoso, né? E eu sofri um pouco com isso também, porque as pessoas nos olham muito pequenas, muito bonequinhas, né? E aí é exatamente o que tu falaste. A gente se impõe pelo conhecimento, porque aí quando eles veem que tu sabe o que tá fazendo, né, que tu tem conhecimento, aí as pessoas começam a te respeitar. Natasha. Bem interessante essa colocação da imposição pelo conhecimento, pois essa seria a melhor forma da mulher se colocar nessas questões buscando a igualdade. Quando eu estava dando uma lida sobre a questão da gestão feminina, eu encontrei alguns dados sobre a questão do man interrupting, que chamam quando o homem interrompe a outra mulher para falar. E nessa questão aparece que essa interrupção de fala ela não ocorre só por homens, mas sim também por mulheres. Acaba que há uma sensação de se interromper quem está falando. E isso seria uma reprodução de um comportamento onde se busca ser ouvido numa fala um pouco mais séria, cortante, um pouco mais abusiva nesse sentido, um toque um pouco mais autoritário. E quando a gente fala na gestão feminina, a gente está buscando exatamente essa situação de buscar se impor com conhecimento, com leveza, com seriedade, mas sem caminhar para o lado do autoritarismo, sem reproduzir um padrão para ser ouvida. Então, é bem interessante, como a doutora Mariana coloca, que já é essa evolução da gestão feminina de fato. Então, muito interessante. Doutora Carla Benedetti, muito bom lhe ouvir. Boa noite. Boa noite. A gente aqui acaba não lendo os currículos porque a gente gosta de ouvir as histórias que compõem a carreira. Ouvir de cada uma como ela se enxerga nesse projeto, nessa história de carreira laboral e como os desafios que enfrentou acabam marcando ou se não teve nenhum desafio. Então, conta um pouquinho para nós sobre a sua história. Boa noite. Parabenizar todas as mulheres, né? Um dia é uma data muito importante historicamente, culturalmente para a gente também. E falando um pouquinho sobre a minha carreira, eu sou advogada, também sou jornalista. Jornalista, não estou atuante na imprensa a todo momento, mas eu sou sócia de 8 escritórios de advocacia, então eu tenho um trabalho de comunicação bastante intenso dentro da área, então acabo atuando no jornalismo pelas beiradas também. E eu tive, sim, e tenho até hoje bastante desafio por ser mulher, por ter essa liderança, percebo bastante dificuldade em relação aos homens, comparativamente falando. E o que eu sempre percebo nas mulheres é que a gente tem que ser orientada, a gente tem que entender que pode ser diferente, é que nós temos maiores dificuldades, né, culturalmente, de nos posicionarmos, de negociarmos, de ser seguras para expor as nossas opiniões. E eu acho que a gente pode fazer isso com seriedade, claro que também sem ser de uma maneira autocrática. E eu também tenho, assim, pela questão assim da imagem, muitas vezes eu percebo que eu fui não levada a sério em alguns momentos. Então, infelizmente, nós mulheres, quando a gente inclusive está bem vestida, se porta bem, é uma coisa que às vezes a gente não é levada a sério também, não é levada a sério, né, no caso.
Se a gente não tiver bem vestida, também não somos levados a sério, então a dificuldade é grande para a gente. E às vezes eles nos medem por um cabelo escovado, né? E não muito pela nossa capacidade intelectual. Mas, como a doutora Mariana já comentou, eu também tentei, pelo meu conhecimento, demonstrar minha capacidade, minhas conquistas, que isso não era verdade, né? E contribuí muito com esse escritório. Esses escritórios, eles foram primeiramente criados, o primeiro deles foi fundado pelo meu irmão mais velho e minha mãe, quando eu tinha para 14 para 15 anos de idade. E depois que eu voltei de São Paulo, já jornalista, atuando um tempo lá, resolvi me aventurar pelo direito, que acho que não entrei na carreira muito por uma questão de rebeldia, porque era algo que depois eu me identifiquei muito, fiquei muito feliz pensando por que eu não entrei antes. E daí, a partir daquele momento, eu já faz quase 15 anos que eu estou dentro da área do direito, sempre a área do direito previdenciário também. Tive que ter bastante desafios, tive que ralar muito para que eu pudesse crescer dentro desse escritório e percebo, sim, que por ser mulher há uma dificuldade maior de ser levada a sério. Claro que cada dia menos, mas a gente tem algumas... a gente tem aí que cumprir, como que eu vou dizer assim, enfrentar algumas etapas de uma maneira um pouco mais dificultosa comparativamente a um homem. E a gente tem que fazer uma gestão, né? Muito hoje em dia, essa questão de liderança profissional, pessoal, ela está um pouco ultrapassada quando a gente separa, né? Então, uma pessoa líder, geralmente, ela é líder profissionalmente, socialmente, na casa dela, consigo mesma, sendo protagonista da sua vida. E a mulher, ela tem um pouco dessa dificuldade em ser mais protagonista da sua vida. Claro que com vários avanços. Então, por isso que é importante, às vezes, a gente estar discutindo isso, tendo esse programa, para que a gente exerça, né, o protagonismo de fato. E essa gestão de tempo, eu sou uma pessoa que faço bastante gestão de tempo, então eu acordo muito cedo, às vezes as pessoas não entendem, nossa, mas como consegue fazer tantas atividades, como consegue escrever tantos livros, ter um atendimento grande de clientes por dia, porque eu atendo muita demanda, cuidar também de escritórios, se cuidar, né, ter o nosso momento de lazer, ter o nosso momento de atividade física que eu não abro mão, tudo mais, mas a gente saber delegar, ser líder, né, sempre assim, e delegar, estar por dentro de todas as tarefas, mas na medida do possível, você não querer realizar operacionalmente todas as tarefas para si. E as mulheres, elas têm que exercer muito mais essa gestão de tempo, porque culturalmente é muito mais difícil para a gente, porque acumulamos muito mais funções, né? E tá aí por que a gente se aposenta mais cedo também. Então, a gente tem que cuidar com muito mais responsabilidade do que um homem, muito embora isso esteja melhorando a casa, os filhos, um comportamento, umas atividades sociais também, elas são mais direcionadas para as mulheres, né? Então, estou dando um exemplo bobo, mas você vai comprar um presente para um casal no aniversário, quase sempre é a mulher que resolve. Então, atividades cotidianas, diárias, que para a gente, assim, é bem mais atarefado do que para um homem. Então, fora isso, a gente tem que desempenhar atividades profissionais, numa condição de igualdade com o homem e, às vezes, até de maior desempenho, eu quero dizer no sentido de demonstrar mais comprometimento, porque é cobrado muito mais de uma mulher do que de um homem, né? Geralmente, a gente percebe isso. Então, a gente tem que entender bem mesmo desse campo da gestão de tempo, porque nos afeta muito mais. E gestão feminina, porque para a gente existem algumas particularidades, né? Todo mundo pode ser líder, mas para a mulher existem algumas particularidades em relação a essa liderança, justamente porque a gente tem um viés aí cultural diferente em relação ao homem. Excelente, doutora Carla. Bom, nós agora vamos, então,
já conhecemos um pouco da história da doutora Mariana e também da doutora Carla, como elas iniciaram, os desafios que enfrentaram. Então, agora nós vamos para o nosso bloco 2, que realmente vamos adentrar no assunto que nos interessa, que é o nosso tema do programa de hoje, que é gestão feminina. E continuando com a doutora Carla, ela mesma falou, eu sou jornalista, eu sou advogada, eu sou escritora e também é professora. Né? Então, aí poderia ser modelo também, né, Carla? Muito linda. Então, assim, várias profissões. E como ela mesma disse, são 8 escritórios que ela está vinculada. O que eu queria te perguntar, Carla, é por você ter todas essas profissões, né? Você encarar, e então, fora isso, o papel também de mulher, como você disse, de ter o seu tempo, de esposa, enfim, todos os outros encargos. Como que você vê a gestão do escritório de advocacia? Eu gostaria de saber, assim, Carla, que você desse para nós pelo menos 3 dicas principais que você diz assim, ó, para você gerir um escritório de advocacia, você precisa disso, isso e aquilo. 3 coisas, assim, que você acha imprescindível na gestão de um escritório. Determinação, né? Que no caso está relacionado com empenho ao trabalho. Organização, que setores bem organizados, um trabalho bem organizado, a gente sabe que caminho está trilhando e traçando uma meta para isso, e uma equipe bem direcionada, que na verdade está relacionado com organização e com liderança, né? E, Carla, você dentro do teu escritório, falando de uma questão mais, assim, de trabalho mesmo, o que você sugeriria, assim, a pessoa precisa ter um software de gestão do escritório, eu divido o meu escritório por sessões, então, um X advogados só peticionam iniciais, os outros só cuidam de recurso. Como que você diria, assim, o mecanismo mesmo do escritório? É natural que o escritório, ele crescendo um pouco mais, a gente precise direcionar por setores. Ele fica mais organizado lá no escritório, isso acontece muito. Então, tem advogados que, inclusive, cuidam só de benefícios por incapacidade, outros que cuidam só de recursos, outros que vão cuidar de análises de processos administrativos, outros que vão peticionar, outros que vão supervisionar essa petição. E também tem os setores administrativo e judicial. A gente usa também ferramentas, sim, que eu acho indispensável, para que você possa manter esse software jurídicos, né? Para que você possa manter toda essa questão mais organizada, o trabalho mais organizado. Ótimo, perfeito. Natasha? Doutora Mariana, és procuradora do INSS, tão jovem, já passou num concurso público, também estás atuando como professora na mentoria. Conta um pouquinho para nós como é que foi a gestão de tempo para passar num concurso tão jovem. Então, vamos lá. Então, eu vou retroagir só um pouquinho, porque eu fiquei 12 anos como procuradora federal, tendo como único cliente, entre aspas, o INSS. No ano passado, para cá, eu acabei indo para um núcleo que se chamava Núcleo de Ações Prioritárias, que aí eu saí do INSS naquele período. E agora, coincidentemente, e aí foi muito legal agora que vocês falaram, a Carla falou, a doutora Carla falou, que é formada em jornalismo, a Natasha também aí desenvolvendo, porque eu assumi agora o Núcleo de Divulgação Institucional da Procuradoria Regional Federal da 4ª Região. Então, desde o dia 14 de fevereiro que eu estou nesse núcleo, trabalhando com marketing interno, gestão de projetos e divulgando isso. Então, essa questão aí de passar num concurso tão jovem, organizar o estudo, eu trago a fala da Carla nessa questão da organização, que é algo que também todo mundo acaba me perguntando, como é que tu dá conta de tudo? Porque é a procuradoria, mais a empresa de mentoria para concursos, que eu dou aula quase todas as noites, mais a correção de questões discursivas e elaboração para concursos públicos, mas também fazer as atividades físicas. Eu sou viciada em esporte de raquetes, então viajo para jogar, enfim. Então, a primeira coisa é a gestão do tempo e do conhecimento. O que eu vou fazer, quando eu vou fazer,
como que eu vou fazer? E eu sempre tenho um quadro ao meu lado, né? Além de todos os aplicativos ali que a gente usa para fazer gestão, que a gente tem disponível no celular, eu sempre gosto de ver. Quando chega domingo, eu organizo a semana, o que dá para fazer, como que dá para fazer. E na questão de concurso público, eu sempre digo para os alunos acabam... E foi quando eu fui dar aula na universidade, que os alunos chegaram e perguntaram, prof, como é que a senhora fazia para passar em concurso? Eu disse, opa, aqui tem uma brecha que a universidade não está suprindo, né? Comecei a treinar o meu irmão na época, era formado em administração e queria passar em concurso público, deu certo, e o negócio começou a evoluir de 2015 para cá. Então, eu sempre digo para os alunos, não se apavorem, comecem com o básico. E comecem com o básico fazendo uma faculdade bem feita. Porque, geralmente, o que acontece é que o aluno acaba deixando para estudar para concurso depois que termina a faculdade. E aí ele perde um tempo valioso, porque 5 anos ele tenta ganhar em 1 ano, o que é praticamente impossível. Então, a gente não consegue ter todo esse conhecimento colocado para dentro, como eu digo, para ser absorvido, apreendido, em um curto espaço de tempo. Então, fazer uma boa faculdade, pelo menos naquelas 6 disciplinas básicas que vão ser o carro-chefe de qualquer concurso, que é administrativo, constitucional, penal, processo penal, civil e processo civil. Eu, particularmente, como desde a faculdade eu já me interessava por matérias da área federal, então eu gostava de previdenciário, eu gostava de tributário, eu acabei já estudando essas matérias previamente, depois eu conseguia fazer só a revisão depois de formada, na hora de estudar para o concurso. Mas então, eu diria que a principal é gerir o conhecimento e o tempo. Ai, prof, mas eu não consigo, eu não tenho tempo para ler um livro inteiro. Gente, ler 10 páginas por dia, 10 páginas no final do mês, são 300 páginas. Então, às vezes, a questão do tempo, a gente tem que criar esse tempo. Porque se hoje em dia, com o excesso de informação que nós temos, ainda mais mulheres, com o excesso de atividades que nós temos, é cabelo, é maquiagem, é depilação, é casa, algumas têm filho, eu não tenho hoje, é marido. Então, com o excesso de informação, o excesso de atividades, se nós não criarmos o tempo e não colocarmos na nossa agenda esse tempo, realmente nós não vamos conseguir, não vamos dar conta. Então, seria essa a dica que eu tenho para deixar. Doutora, pedi para contar um pouquinho mais desse novo projeto de gestão dentro da Procuradoria, dividir conosco o que se busca na Procuradoria com essa gestão de marketing, qual que é essa pretensão e como que está sendo esse desenvolvimento? Hoje nós temos a assessoria de comunicação da AGU, que ela acaba trabalhando com marketing externo. O que nós temos hoje é o papel que eu venho a desenvolver dentro da 4ª região acaba sendo marketing interno. É o núcleo de divulgação institucional que nós criamos, né? Então, a partir desse núcleo, nós desenvolvemos e nós acabamos dando publicidade dos dados, nós fazemos o fluxo de informação, porque é tanto excesso de informação que, às vezes, o próprio colega, e deve acontecer também com a doutora Carla dentro do escritório, é tanta informação que o procurador, que o advogado, ele não sabe onde buscar e não sabe de que lado que ela vem. Como a nossa estrutura ela é extremamente grande, aqui na 4ª região nós temos mais de 500 procuradores dentro do contencioso, então é necessário que a gente organize essa informação para que ela tenha um início, meio e fim, e para que nós saibamos de onde que ela parta. Então, me parece que no momento que nós falamos em instituições, não são só instituições públicas, mas também nas instituições privadas. Nós temos que ter essa organização da informação para que a gente consiga se organizar e prestar um melhor serviço, tanto no serviço público quanto no serviço privado. Perfeito. Falamos juntas. Bom, e agora também eu gostaria de perguntar para a doutora Carla, né? Já que nós estamos na Rede Previdência, e a doutora Carla atua como advogada especialista em direito previdenciário. Eu gostaria de perguntar para a doutora Carla, assim, o que você acha imprescindível na atuação, tanto no processo administrativo e judicial do previdenciário, dentro do previdenciário, para que esse processo seja mais célere, seja mais rápido. Então, o que um advogado hoje que, por exemplo, começou agora com previdenciário, já atua há um tempo, e se chegasse para você e falasse assim, Carla, me fala assim, como que eu consigo mais rápido os benefícios do meu cliente, tanto na via administrativa como na judicial? Bom, eu acho que a prática e o conhecimento, eles colaboram muito para que o processo, a gente consiga ter uma formação de uma ideia de uma forma que ele caminhe mais rápido, né?
eu acho que a gente já consegue formar uma opinião rápida de como a gente consegue entender de qual caminho percorrer. Mas, se ele for munido de provas o máximo possível e deixar isso bem mais organizado, eu acho que a discussão ela fica muito menor, né? Então, ela acaba sendo um processo um pouco mais rápido, porque você já tem muitas provas, muitas evidências, muitos argumentos, então isso facilita bastante. Ótimo, doutora. E outra coisa, para os advogados, principalmente para as advogadas, né? Porque hoje é o Dia da Mulher, para as advogadas que estão aí em início de carreira e querem se aventurar na advocacia previdenciária. Qual que é o início de tudo? O que você acha, assim, que é imprescindível para se tornar uma boa advogada previdenciarista? Tá. Bom, para qualquer profissão, a gente tem que estar sempre estudando. Para o direito previdenciário, isso não é diferente. Então, a pessoa tem que estar sempre estudando, sempre atualizada. Também, uma forma é a pessoa, ela tem que ter um tempo organizado, conforme a gente estava comentando aqui agora, e trabalhar de uma maneira com que esses clientes fiquem satisfeitos para que eles possam indicar a pessoa para outro cliente, para que você conquiste outros clientes, né? É o que a gente fala do boca a boca mesmo. Trabalhar com as redes sociais, hoje em dia é uma realidade que não dá mais para a gente fugir, então eu acho importante, né? Hoje em dia não é mais só indicação. Claro que a gente tem uma maneira um pouco mais séria de trabalhar isso, a gente tem limites que a OAB nos impõe em relação à publicidade, então a gente tem que tomar cuidado com isso. E entender que não é do dia para a noite. A advocacia, ela não a gente não consegue ter retorno com curto prazo, né? Geralmente, há exceções, mas geralmente não tem retorno com curto prazo. Então, é dedicação, um empenho, organização, sempre conhecimento, sempre estudando, fazer o seu melhor, seu trabalho, com ética, honestidade. Isso não é só importante pelos nossos princípios, eu acho importante como princípio, mas também isso vende, a pessoa que prospera, a pessoa que trabalha bem, trabalha com ética, trabalha com honestidade, que está sempre se empenhando aí estudando. Ótimo, excelente. Enfim, como não temos muito tempo aí de programa, nós vamos adentrar ao nosso quarto e derradeiro, até perdi a palavra aqui, quarto e derradeiro bloco, né? A Rita Souza mandando boa noite, Rita, seja bem-vinda, ou se você já estava conosco. E neste bloco, nós temos uma pergunta inspirada em Marília Gabriela. Sabem aquele bate-bola da Marília Gabriela? E é uma perguntinha meio capciosa, porque hoje eu estive no lugar da doutora Mariana e da doutora Carla, e eu fiquei bem temerosa aí com a minha resposta. Então, a primeira que eu vou perguntar vai ser a doutora Mariana. E eu gostaria de saber, Mariana, que você diga quem é Mariana Mota sobre a ótica mulher e previdência. Então, Mariana Mota, debaixo dessa ótica mulher e previdência, é uma mulher multifacetada. Eu diria que é um arco-íris. Um carnaval, né? Eu costumo dizer que eu sou um carnaval sobre essa ótica mulher e previdência. Como dizia um corregedor, quando vinha a Passo Fundo, onde eu resido, quando eu atendia Carazinho, ele dizia: a senhora é aquela que chuta, cabeceia, escanteia e faz o gol? Eu digo sim. Porque trabalhar com previdência é extremamente desafiador. Eu costumo dizer que dos nossos clientes, das nossas autarquias, como sendo procuradora federal e atendendo mais de 150 autarquias e fundações públicas, trabalhar com previdência é um desafio diário. E é um desafio diário porque nós temos outras pessoas extremamente necessitadas do outro lado e nós temos uma instituição extremamente grande que nós precisamos dar conta do recado, nós precisamos aperfeiçoar os processos, nós precisamos aperfeiçoar a tecnologia, como agora, em época de pandemia, nós vimos tudo que tinha que ser feito. Então, eu costumo dizer que para trabalhar com previdência tem que ser assim e tem que estar sabendo equilibrar os pratinhos, né? Se não for assim, não vai conseguir dar conta do recado.
E Mariana por Mariana? Ah, Mariana por Mariana? Ai, gente, que capcioso. Mariana por Mariana. Eu acho que eu sou igual, acho que eu não mudo, não. Para dar conta de tudo, eu acho que tem que ser assim. Excelente. Maravilha. Doutora Carla Bennett, quem é você sobre a ótica Mulheres e Previdência? Bom, Mulher e Previdência é uma história muito importante da vida da Carla, da vida da família da Carla. É onde eu encontrei que eu posso trabalhar com significado, é onde eu posso trabalhar com propósito, é onde eu trabalho com justiça social e que eu sinto que eu melhoro não só a minha vida, mas de pessoas ao meu redor e que faz eu me sentir realmente satisfeita com o meu trabalho. Então, eu sou muito feliz com a mulher sob a ótica da Previdência. Maravilha. Doutora Mariana e doutora Carla, pediria só para antes de encerrar, vocês comentarem um pouquinho como vocês enxergam a gestão feminina e como vocês enxergam que isso seria como uma dica para as advogadas, concursadas que estariam nos acompanhando. Doutora Mariana, pode começar. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de deixar, assim, até como incentivo, se alguém que está nos ouvindo hoje, está nos vendo, deseja fazer concurso, é a questão da inovação no concurso público. Então, as pessoas acham que a gente só pode fazer gestão e inovar na iniciativa privada. E muito pelo contrário, tem muito que inovar e tem muito que se fazer gestão dentro do serviço público. Então, essa é a primeira dica que eu tenho para dar se quem está nos ouvindo pretende fazer concurso. Então, me parece que seria isso nessa questão de gestão e concurso público. E, além disso, eu diria que a gestão ela está mudando. Então, ao invés da gente... E a gente está passando por essa transformação, saindo dessa gestão truculenta, quando nós queríamos nos igualar aos homens para fazer gestão, passando por uma gestão mais harmoniosa, mais empática, mais amigável, nos colocando no lugar do outro para que a gente realmente forme um time e consiga ir adiante. Então, seriam essas duas dicas, ou aí essas duas deixas que eu contribuiria nessa reta final. Maravilha. Doutora Carla? Pode repetir a pergunta, por favor? Como enxergas a questão da gestão feminina no escritório, principalmente, e o que daria de dicas sobre a questão da gestão feminina, o que temos a melhorar, o que temos de dicas quanto a essa questão? Tá. Bom, como eu comentei, eu acho que a gente tem que... A mulher tem que acreditar nela. Então, ela tem que entender que ela é capaz de ter uma opinião importante, uma opinião que vai melhorar a vida das pessoas, a ter essa opinião, né? Porque muitas se colocam numa posição de que isso não é possível, a se jogar, a se liderar, a negociar, né? Então, quando a gente também está se relacionando de certo modo, a gente está negociando ali. E então a dica é que elas não é muito diferente da doutora Mariana, né? Que ela tenha a gestão, então, de tempo, que ela saiba liderar no sentido de ter comprometimento, de ter conectividade com as pessoas, no sentido de que ela possa buscar fôlegos para que ela tenha mais energia e que ela tenha resiliência nos momentos difíceis também. A gente comentou da especificidade, da particularidade de ser mulher, então é importante que a gente tenha períodos de fôlego, de rede de apoio, para que a gente consiga voltar por um caminho que a gente se sinta mais forte, mais feliz com a vida. E gestão no escritório não é muito diferente do que a gestão que a gente tem fora do escritório. Então, saber se posicionar, acho que essa é a palavra, saber se posicionar, e de uma maneira harmoniosa com toda a sua equipe, né? Porque nós somos, como não sei, somos fios da mesma teia. Acho que uma vez eu ouvi uma coisa parecida assim nesse sentido, do mesmo novelo. Então a gente tem que trabalhar juntos, unidos, homens e mulheres, e mais ainda mulheres com mulheres, porque a gente sabe das nossas particularidades e dores. Perfeito, maravilha ouvir as doutoras.
uma questão que me chamou bastante atenção é que ambas colocaram a importância do esporte, a importância de ter o tempo para si e a rede de apoio. Em tempos que se fala muito de gestão de tempo, da importância de estar produzindo o tempo inteiro, precisamos desse equilíbrio que foi colocado por ambas, que é de não deixar para trás o tempo consigo, a qualidade de vida, o esporte, a rede de apoio, a rede social, para que não ficamos tanto só na gestão de escritório ou procuradoria, ou o seu ambiente de trabalho. Precisamos ir além disso. Então, muito legal ouvir as doutoras colocando a importância disso e dentro da sua rotina. Doutora Karen. Bom, o programa foi maravilhoso. Não gostaria de chegar a esse momento, mas vamos ter que encerrar por aqui. E gostaria de agradecer imensamente a participação da doutora Carla Benedetti, da doutora Mariana Mota. Foi duas mulheres incríveis. Acho que a escolha para comemorar o Dia das Mulheres não poderia ter sido melhor. E deixar um recadinho também para as mulheres que estão nos assistindo, para as nossas seguidoras aqui do Rede Previdência. Nós somos muito felizes em ter vocês aqui. As nossas mulheres da Rede Previdência, eu, doutora Natasha, doutora Lisiane, doutora Ana Maria, doutora Luana e outras mais que sempre estão aqui participando. São mulheres fortes, guerreiras, advogadas e que tentam trazer sempre o melhor conteúdo dentro da nossa gestão de tempo, que não é fácil, mas dentro da nossa gestão de tempo para vocês, telespectadores aqui da Rede Previdência. Então, eu desejo a todas as mulheres um feliz Dia das Mulheres, quero parabenizar a todas as mulheres e dizer que a doutora Carla e a doutora Mariana são sempre muito bem-vindas aqui ao canal. Sempre que quiserem participar conosco, a Rede Previdência, sim, está de braços abertos. E só vou puxar uma linhazinha aqui, Nath, que a doutora Carla citou assim, às vezes pela aparência, se você está muito bem arrumada, desconfiam, e se você está mal arrumada, também desconfiam. Isso é uma coisa que as mulheres sofrem mesmo, né? Ou se você é uma mulher muito bonita, se você está arrumada, se você é uma mulher assim vaidosa, você é burra. Você não pode ser uma boa profissional. E ao mesmo tempo, se você é desleixada, você também não é uma boa profissional. E as mulheres são muito julgadas. E por isso, hoje, no Mulheres e Previdência, eu estou de batom vermelho. Eu fiz questão disso, não atendo os meus clientes assim, por óbvio, porque seria julgada, mas para demonstrar que sim, mulheres, nós temos a nossa feminilidade, a nossa vaidade, e não é a cor do seu batom ou do seu esmalte que vai definir quem você é, principalmente como profissional. Adorei participar. No próximo não estarei aqui, será a doutora Lisiane, mas estou sempre à disposição, viu, Natasha? Será sempre bem-vinda aqui no Mulheres e Previdências, doutora Karen. Uma alegria tê-la conosco, uma honra tê-la conosco, doutora Karen, doutora Mariana. Muito gostoso o nosso bate-papo sobre gestão e tema tão importante para nós mulheres, para todos, mas principalmente para nós mulheres que temos as duplas jornadas. Muito obrigada pela presença de vocês nessa noite. Parabéns para todas as mulheres para essa data. Obrigada. Feliz dia e noite a todas. Tchau, gente. Até o próximo Mulheres e Previdência. Até o próximo. Tchau.